Olá, bom dia! Muito obrigado você que acompanha o canal Tarefeiros. Se você está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tem conteúdo durante toda a semana. Aproveita, compartilha esse vídeo, faz ele chegar em mais pessoas, né? Manda lá no grupo da família, nem se for como indireta, né? Mas manda, compartilha aí, fazer o nosso canal crescer. E lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. E é muito importante que você dê uma ligadinha lá, se informe o melhor dia, o melhor horário, agende o seu tratamento, tá? Os telefones aparecem aí na tela. E você pode ligar no 2606-6220 ou no 2605-6865, que as meninas vão te informar, passar todas as informações e os horários, ok? Dados os recados, a gente pede licença para você, para a tua família, para que nós possamos adentrar no teu lar, convidando todo o plano espiritual da luz, o nosso amigo Dr. Antônio e o nosso Mestre Jesus. Que eles possam fazer esse circuito de luz, iluminando, protegendo, amparando, elevando as nossas consciências, para que nós possamos sair daqui um pouquinho melhores dessa nossa conversa. E assim nós vamos dando início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, e dando sequência ao bate-papo da semana passada, vamos continuar falando das nossas escolhas, né? E daí, pensando um pouquinho, como que é que você age na tua existência, né? Porque muitas vezes a gente sempre fala de evolução, a gente fala de se melhorar, mas nas nossas escolhas, tantas vezes reflete nada mais, nada menos que os mesmos desafios que nós assumimos nos melhorar lá no plano espiritual das outras eras. Ou seja, muitas vezes continuamos tomando as nossas decisões ou fazendo as nossas escolhas por meio do egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego. E o que acontece muitas vezes quando tomamos essas escolhas? Isso Jesus já falava lá na antiguidade, né? Que muitas vezes nós nos isolamos, E a gente tem que e reclamamos muitas vezes da solidão, ou que somos incompreendidos, ou que o mundo é cruel, e o mundo é o que ele é, a vida é o que ela é. Porém, o efeito das tuas escolhas muitas vezes te isola, faz de você, porque você toma as suas atitudes como se você se fosse uma ilha. Eu, em primeiro lugar, eu vou fazer, e não esquece que existe todo um contexto, né, espiritual e um contexto evolutivo que não é só você. A evolução ela é individual, mas ela só se dá junto com o próximo. Por isso que nós encarnamos, porque senão a gente evoluiria lá no plano espiritual, não precisava reencarnar. Você concorda comigo? Você fica lá, e que é muito mais fácil, mas a hora de pôr em prática é aqui e agora, com o seu diferente, com a pessoa que não tem as mesmas escolhas que você, ou que tem, ou ela está fazendo as escolhas dela tão no egoísmo quanto nós, porque a gente sempre pensa que, ai, não, eu sou o bonzinho, o outro é o malzinho, o outro é o malzinho, o outro é o vilão, o outro isso, o outro aquilo, quando, na verdade, a gente passa uma encarnação, muitas vezes, se sentindo perseguido ou procurando inimigos ou obsessores, ou o que você fala, quando, na verdade, a tua obsessão, ela é interior e já vem de outras eras, que são os teus pensamentos,
o teu egoísmo, a tua ira, a tua vaidade, os pecados, sabe? Aqueles que todo mundo fala, os pecados capitais, e são que estão intrínsecos na sua alma e que você não resolve. E daí você fica espelhando no outro e falando assim, olha, o outro é o meu inimigo. Não, o obsessor é o meu inimigo da outra vida, não sei o quê. Às vezes pode até ser. Por quê? Porque você agiu de uma forma ou egoísta ou de uma forma ignorante. Ignorante, quando eu falo ignorante de conhecimento. Só que agora, se você tem um conhecimento, não cabe mais. Porque concorda que nenhum obsessor, nenhum inimigo vai te perseguir porque você não fez nada. Ah, acordei hoje, vou perseguir o Carlos e vou tentar contra a vida dele, contra a felicidade dele, porque eu não fui com a cara dele. Sem ele me fazer nada. Não existe isso, né? A gente sabe. Então, pensa um pouquinho nas suas escolhas. Pensa nas escolhas, inclusive, dos grandes avatares que passaram pela humanidade, né? Nas escolhas de Jesus, nas escolhas de Buda, nas escolhas desses grandes mestres que vêm o quê? Mostrar o quê? Que não é só o meu mundinho que importa. Existe o mundo, existe o todo, e que nós todos estamos interligados, embora com as nossas individualidades. Então, agora eu vou passar para ele que faz escolhas sábias e de luz, para ele falar um pouquinho das escolhas. Vamos falar um pouquinho, Carlos? Vamos sim, muito, muito sábio e muita luz, meu Deus do céu, né? Eu estou aqui à toa, como você disse que não tem nada à toa, né? Eu caí, você, né? Mas essa questão das escolhas a gente já abordou a semana passada e você colocou algumas coisas interessantes, né? Enquanto nós escolhermos olhando para baixo, para o nosso umbigo, nós vamos repetir essas coisas. O doutor Antônio fala, nós temos que apagar os rastros. Em vez de apagar, a gente parece que esfrega mais, né? Cada vez que eu escolho, olhando só o meu proveito. Lógico que nós somos individuais, né? Gostaria muito, e não sei se ia funcionar se a gente resolvesse ser todo mundo São Francisco. Talvez não funcionasse também, né? Mas nós temos que entender isso, porque enquanto eu exagerar, e talvez o maior problema da humanidade seja esses extremos, né? Você está lá, você só pensar em você, você resolver isso só por você, e depois você reclama, inclusive, da solução. Então você está fechado no teu ego, como você falou, você se fecha numa ilha, tanto faz se vai magoar ou não sua decisão, se vai tirar de alguém, se vai, né, prejudicar alguém. E acho que volta num dos grandes ensinamentos do Cristo, né, que é se colocar no lugar dos outros. Né? Se a tua decisão interfere na vida de alguém, você gostaria que alguém tomasse a mesma decisão interferindo na sua, da mesma forma que a sua vai interferir na dele? Talvez esse seja a maior coisa que nós temos que pensar. Mas a gente adora uma vingançazinha, agora ele me paga, agora é a minha vez, na outra vida foi a dele. Né? E aí a gente fica nesse ciclo, nessa roda de samsara que a gente vai e volta, e vai e volta um pouquinho melhor, às vezes não volta nem um pouco melhor. E eu queria até adendar uma coisa nessa questão da escolha, que a gente já falou outras vezes, mas eu acho que ela encaixa de novo aqui, que é a tal da condição. Né? Você faz uma escolha condicionalmente. Né? Inclusive a vingança. A vingança que você às vezes planeja, ela tem a condição de se efetivar e de machucar. Ela não serve se ela for light, né? Assim, e a condição para isso que gerou, que veio de um desequilíbrio e você continuou o desequilíbrio, ou às vezes até para o amor, né? Às vezes até para amizade. Eu condiciono minha amizade se o fulano fizer isso. Eu condiciono minha atenção se ele for gostar do que for ouvir ou se eu for gostar do que ele vai falar. Eu condiciono meu trabalho. Eu condiciono tudo.
né? Sempre tem uma condição. E acho que essa condição ela faz parte dessa escolha equivocada, dessa escolha individualizada. E, de novo, eu repito, vocês sabem que eu não gosto de extremos. Ela não tem que ser tudo do outro lado, mas ela tem que ter respeito, ela tem que entender a dimensão do que ela está causando. Senão nós vamos continuar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e sem evoluir. E você falou dos avatares, né, de Jesus. Imagina se ele escolhesse quem ele vai salvar. Pelo mérito. A escolha ele fez, óbvio. Como a mãe Maria escolheu nos amar, mas nos amar o quê? Incondicionalmente. A partir do momento que ele escolheu, ele não olhou mais a quem. Ele não foi perguntar para o cara, oh, você vai, né? Ele só falou, não interessa o que você fez, não faça mais. Né? Mesmo porque se ele fosse escolher, eu falo sempre, né? Se Maria fosse escolher, ela ia olhar por poucos de nós, né? Se ela fosse olhar o que a gente merece desse socorro ou não. Não, ela escolheu e pronto. E é interessante que a gente divide a escolha e a gente quer evoluir e queremos, apesar de às vezes não fazermos nada para isso, nós queremos evoluir. E eu acredito que eu já tenha falado isso, mas quanto mais a gente evolui, na verdade, menos escolhas nós fazemos, porque nós entendemos que elas não são necessárias, né? Eu não tenho que escolher se eu vou amar meu irmão ou não, eu tenho que amar meu irmão e pronto, ele é meu irmão, né? Goste ou não. Então, é interessante que a evolução parece que te dá mais escolhas, mas, na verdade, ela te leva para um lugar comum onde não há necessidade de escolha. Né? Acho que quanto mais evoluir, menos escolha você vai ter, porque mais plenitude de você saber o que vai acontecer e não querer o resultado. Né? Você tocou nisso, Fabinho, né? Não querer o resultado, fazer por fazer. Fazer porque na tua alma, que é da alma de Deus, é parte de Deus, você sabe que aquilo é correto, independente do que vai acontecer. Então, é muito complicado. E muitas vezes a gente fica nesse ciclo e fica perdendo tempo, alimentando coisas que não vão levar a nada, né, meu amigo Ronaldo? Ele está serião lá hoje, olha lá. Ô, Carlos, você deixou uma deixa para mim aqui, né? Bem, pessoal, bom dia a todos aqui. Não, eu estava prestando atenção no que você falou, depois você me introduziu aí na conversa. E aqui, Carlos, eu até relembro um pedacinho, um trechinho que eu comecei a falar na palestra anterior, né, sobre escolhas, e que a gente percebe, né, eu não lembro agora qual que é a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre evolução, né, como está o processo de evolução, o que poderia fazer para que a humanidade evoluísse, né, mais rapidamente. Né? Ele falou, o problema é que nós perdemos um tempo enorme na nossa evolução, ainda gastando tempo, então quando a gente fala em tempo, escolhas, né, ainda com ódio, com egoísmo, com a vingança, com orgulho. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, do nosso dia, da nossa encarnação, do nosso convívio, que ainda pesa no tempo. Né? Você fala, teve uma encarnação de 80, 50, 70 anos, mas com quanto tempo você perdeu com o seu ódio, né? Com a sua vingança? E aqui, até nós estamos lendo, né, o livro aqui do Divaldo Franco, que fala um pouquinho da transição planetária. Ele fala que as pessoas, às vezes, vivem um determinado momento da sua vida em busca de uma vitória sobre o homem. Né? A gente se degradia o tempo todo. A gente acha que o meu inimigo é quem está comigo. O meu inimigo é quem está junto com a minha caminhada. Junto com o meu processo de evolução. Então, é o meu chefe, às vezes pode-se dizer que é meu filho, que é meu pai, que é minha esposa, que é minha ex, que é o meu ex, né? As pessoas que passaram conosco. E, na verdade, é o contrário, são essas pessoas que estão conosco, muitas vezes, para nos auxiliar. Aquele chefe um pouquinho diferente, aquela pessoa que tem um pensamento, uma escolha diferente de vida, né? Nós somos muitas escolhas, pessoas que escolhem religião, comportamentos, né? Nós não somos iguais, então cada vez mais a gente fala em respeitarmos as opiniões dos outros, né? Cada um se colocando no seu comportamento, das suas ideias. Então, assim, nós perdemos um tempo enorme na nossa evolução ainda, perseguindo pessoas,
tendo a vingança, né? Quando eu falo vingança, às vezes a gente, ou dentro da família, a gente quer ainda ser o melhor dentro da família, não o melhor de bondade, né? O melhor na questão do financeiro, que eu sou melhor que o meu irmão, eu sou melhor que o meu pai, eu sou melhor, né? A gente ainda está nesse processo na nossa vida, a gente ainda gasta um tempo muito grande com isso, né? Em queremos ser melhor do que nosso vizinho, em queremos fazer, nos apresentar nas questões materiais, né? Achar que o material vai dizer qual que é o nosso grau de evolução, e muitas vezes não é, né? A gente não gasta um tempo aqui para se dedicar ao próximo, né? Então, quando a gente fala de escolhas, é olhar um pouco o nosso comportamento. E o sentimento, como fala aqui nessa parte do Livro dos Espíritos, que fala o sentimento, a gente tem que trabalhar nosso sentimento ainda, né? Trabalhar, obviamente, esses sentimentos, como eu falei, do lado aqui, né? Do lado que não é tão bom, ódio, egoísmo, vingança, orgulho, e o outro sentimento também, né? Então, quando a gente não melhorar essa balança, ou seja, menos aqui, né, e mais sentimentos de amor, a gente volta para o mestre, a gente fala de Jesus. Não fala de Jesus, não fala o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Entender um pouquinho isso. Então, e que é uma escolha também. Que quando a gente reflete um pouquinho, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? O que eu estou fazendo da minha reencarnação? O que eu fiz hoje durante o dia? Eu persegui? Eu tentei vingar? Eu quero uma desavença? Né? Eu tenho que começar a pensar um pouquinho nisso para que eu comece a evoluir no lado bom. Se eu estou ainda com esses sentimentos ruins, dificilmente eu consigo colocar bons sentimentos no meu dia a dia. E a pessoa que está do nosso lado, que é o mais importante, vamos nos ater a resolvermos, né, as nossas desavenças, perdoando, muitas vezes, enquanto está do nosso lado. A gente fala muito na obsessão, né? Os espíritos obsessores, ou seja, traz de reencarnação para reencarnação. Na reencarnação passada, o que você fez para essa pessoa? Ela não se acertar naquela reencarnação, volta na encarnação nova, né? Nova reencarnação, de novo, tendo que trabalhar os dois juntos, novamente entrando no processo, né? De passar por aquelas dificuldades que passou, justamente para ver se você perdoa, justamente para ver se você ama, né? Então, a hora a gente vem... então, a gente vê muitas histórias, né, da reencarnação, que é justamente isso. Aquele espírito que você deixou de trabalhar ele, de dar amor a ele, de dedicar-se a ele, né, de ajudá-lo na sua evolução, que você não fez, vem na próxima reencarnação e, novamente, vocês estão colocando a provas e as expiações, né, para seguirem juntos com relação a tudo isso. Nosso planeta, a gente fala, tem processo de provas e expiações, tem processo de evolução, quer dizer, nós ainda estamos num mundo que nos permite fazer isso. O mundo é para isso. Então, as provas, ok? As expiações, então, isso é claro, então temos que melhorar. E aí eu falo dessa transformação moral e espiritual que a gente vem buscando, né, que a gente fala tanto, né? Temos que nos transformar moral e espiritual, se faz necessário. Temos que superar as nossas inclinações, né? Às vezes tem aquela inclinação, sempre tem a inclinação do mal, a inclinação de sermos, de odiar pessoas, de nos degradar, de vingança, né? Temos que trabalhar, superar essas inclinações, né? Os nossos comportamentos, as nossas escolhas. E o nosso trabalho de apometria, que a gente fala tanto na apometria, né? Vai justamente em direção a isso, né? Não só o tratamento na desobsessão, que é a conscientização, que é trabalhar os espíritos que estão conosco, né? Mas trabalhar nós mesmos, porque a gente faz uma palestra, lá de conscientização para as pessoas, falar, mas o seu comportamento, como é que a cada semana a gente aborda um tema aqui e coloca muitas vezes nas palestras da apometria, nada mais é o quê? Para conscientizar, para voltar, para tirar aquele peso, né, que as pessoas usam no dia a dia. Temos que ser mais leves, né? Temos que ver a vida de uma forma um pouquinho diferente. E o que fica é simplesmente, não tem como terminar essa minha conversa aqui falando de Jesus. Temos que colocá-lo mais na nossa vida. O Carlos falou da Mãe Maria, né? Mãe Maria sempre ali do lado de Jesus, deixando que ele seguisse o seu caminho, mas sempre apoiando, sempre estando do lado, né? Maria seguiu Jesus o tempo todo na sua vida, quer dizer, auxiliou, estava presente, né? E Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem a todos, né? Sem a distinção.
Eu acho que é um pouquinho disso, Carlos, né? Que a gente tem que falar um pouquinho nessa nossa conversa de escolhas e tratar um pouco esse tema, tratar, né? Entrar na nossa consciência, ver o que a gente tem que fazer melhor, fazer as nossas escolhas aqui. O que eu preciso fazer? Né? Quem as pessoas que estão do meu lado que eu acho que é o meu inimigo? Esquece. Talvez esse seja a pessoa que você está nessa reencarnação justamente para vocês evoluírem juntos e para vocês tirarem e resolverem aquilo que tem que ser resolvido. Ok, Maurício? Muito bem, pessoal. Vocês sabem que de tudo isso que vocês estavam falando, vocês estavam comentando, uma coisa me veio à mente aqui, tá? Eu até separei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, falei para vocês, bem rapidinho, e depois um trecho do livro Acordando o Teu Lado Bom. Mas antes disso, de tudo isso que vocês falaram, que o Fabinho deu a introdução, que o Carlão falou, você, o Ronaldo, falou, uma coisa é certa, né, gente? Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Como se dizem, né? O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é. Então, não adianta, muitas vezes, algumas situações, o doutor Antônio falando, não adianta você plantar abacaxi e querer colher melancia. Esquece, plantou abacaxi, vai colher os abacaxis. Né? Então, lógico que muitas vezes as nossas escolhas foram escolhas sem a gente ter a noção de que resultado iriam gerar essas escolhas. Muitas vezes a gente não tinha essa noção. E fizemos as escolhas. Não importa se você escolheu com má ou com boa intenção, né? Não importa essa situação. Importa que você fez a escolha, o resultado está aí. E agora isso precisa ser resolvido. Então, como o Ronaldo falou, precisa resolver essa situação. Ou seja, ela de vidas passadas, ou seja, ela com as pessoas que estão presentes com vocês. São coisas, muitas vezes, que você precisa resolver com você mesmo para poder estar em paz, para poder estar, né, assim, tranquilo, para poder fazer novas e boas escolhas. Então, hoje, nós estamos escolhendo o quê? De tudo aquilo que nós, né, estamos, né, tudo aquilo que nós semeamos, nós estamos colhendo agora. Se a escolha foi boa, se foi ruim, não importa. Importa que esse nosso mundo é um mundo de provas e expiações e estamos nesse mundo para evoluir, estamos nesse mundo para crescermos. Então, em função dessa escolha, porque a gente fala, o poder da escolha, ele é poderosíssimo. Primeiro que nós temos o livre-arbítrio de escolher o que fazer, né? Que escolhas fizer. Lógico, não vamos falar de crianças de 4, 5, 6, 7, 10 anos, que é a escolha dos pais, não é das crianças. Mas você tem que fazer uma boa base, né? Dar uma boa educação, dar uma boa orientação para eles fazerem boas escolhas lá na frente. Então, quando a gente fala dessas escolhas, é isso. Não importa o que você escolheu lá atrás. Hoje, está aqui a colheita. Se ela é boa, se ela é ruim, também não importa. Importa que você vai ter que resolver. E aí é essa conscientização que nós falamos. E quando você tem que resolver, não desista. E é esse ânimo que nós passamos para vocês. Não desista. Vá em frente. Faça o seu melhor. É igual o Chico Xavier falou. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que você vai escrever daqui para frente. Então, procure aprender com esse passado e fazer boas escolhas daqui para frente. Você já tem essa consciência, igual o Fabinho falou. Cara, agora você já sabe, você já conhece. Então, se você já sabe, você já não é mais ignorante do assunto ou daquela situação. Então, façam boas escolhas. Muitas vezes tem o véu do esquecimento, muitas vezes tem a ilusão, né, desse nosso mundão. Você, às vezes, esquece algumas coisas. Então, você acaba pecando nas escolhas. Então, é isso. Os desafios estão aí, né? Muitas vezes, o que vocês falaram, não adianta querer culpar o Joaquim, o José, o João, ou seja lá quem for, das suas escolhas. Não adianta culpar o outro pelas suas escolhas. A escolha foi sua. Se o outro influenciou ou não, você tinha o poder de falar sim ou não. Obviamente, vai ter influenciação, ou de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Influenciação boas ou influenciação ruins. Aí você escolhe. E aí, a partir do momento que você escolheu, a escolha foi sua. E escolheu, puxa vida, escolhi errado. Poxa vida, eu poderia ter feito diferente. Né? Exemplo da nossa própria vida. Eu, por exemplo, eu tenho exemplos mil aí para falar para vocês. Escolhi algumas coisas. Se eu fosse voltar no tempo, há 10, 15 anos, escolheria diferente, faria diferente. Mas o tempo não vai voltar. Então, vamos fazer diferente agora. Vamos ver o que a gente pode fazer para resolver e vamos resolver. É isso que é esse ano que você tem que estar, essa fé que você tem que estar. Porque se você for querer jogar a toalha por todo o problema que aconteceu, por uma escolha que poderia ter feito A e fiz B, já era. Então, vamos resolver daqui para frente. E disso tudo, né, a gente dá essa
Se você tem essa conscientização, entende que você já aprendeu algo, entende que você já venceu muitas coisas dentro de si próprio. Seu orgulho, né? A sua vaidade, às vezes sua prepotência, sua arrogância, sua soberba. Então, tudo isso precisa ser vencido. E aí tem um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim, no caso, para pedir um conselho, né? Dentro daquelas orações que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. No prefácio ele diz assim, quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, nos colocar as seguintes questões. Primeiro, a coisa que hesita em fazer pode causar um prejuízo qualquer ao trem? Segundo, ela pode ser útil a alguém? E terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Isso vale para tudo, gente. No falar, no agir, né? No pensar, em todas as situações. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. E como a gente falou, né? Não importa a escolha que vocês ou nós fizemos lá atrás, e hoje nós temos que resolver a situação. E aí, dentro de um outro livrinho, Acordando pelo Lado Bom, escrito aí pelo Dr. Antônio e também pela Doroteia, ele diz assim, no último item, recomeçar. E aí, por que eu vou falar esse recomeçar? Porque não importa a escolha que nós fizemos, nós temos sempre um momento de recomeçar, de fazer o melhor. Muitas vezes as pessoas falam, mas não dá tempo, aconteceu, mas sempre é tempo de recomeçar. Lógico que, dependendo da situação, o negócio é complexo. Mas vamos abrir a mente, porque nunca estamos sozinhos. Quando nós abrimos o coração, né, todo o plano espiritual da luz está ali nos ajudando, nos empenhando, nos intuindo, nos fazendo dar aquele ânimo e falar, cara, vocês vão conseguir, vamos recomeçar, vamos fazer, estou aqui para ajudar. Porque todo mundo ganha, né? Aí coloca aqui, recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Busque dentro de você a pureza, a alegria, a esperança, o amor e as novas descobertas e sentimentos positivos. Ou seja, que o Ronaldo falou, semear os sentimentos positivos. Utilize esse seu lado bom infinitamente, pois ele é a centelha de Deus pulsando dentro de você e que está sempre ao seu dispor para lhe proporcionar mais qualidade de vida em todos os sentidos. Porque Deus sempre proverá, né? Em todos os sentidos. Deus criou a todos para a evolução até quase a perfeição e dá inúmeras oportunidades de recomeço. E aí, a própria reencarnação é um recomeço, né? Se a gente parar para pensar. Permita-se sempre recomeçando a cada dia. É isso que a gente tem que passar aí para vocês, né, Fabinho? Então, fechando aí o nosso contexto aí do poder das escolhas. É isso aí. Olha, então, vamos lá. Preste atenção, né, na sua existência. Presta atenção um pouquinho em você, nas suas escolhas e nos efeitos que ela causam ao seu redor. E nas pessoas também, né? A gente sempre fala, e muitas vezes na nossa escolha, e ainda somos muito preconceituosos, a nossa escolha exclui as pessoas, né? A nossa escolha, às vezes, ela cataloga, eu gosto mais do Carlos, eu gosto menos, um pouquinho do Maurício, um pouco menos do Ronaldo, e isso em tudo na nossa vida. E daí a gente não entende, às vezes, por que atraímos problemas, atraímos inimizades, porque causamos muitas vezes, por meio da nossa escolha, dissabor nas pessoas. Rejeição nas pessoas. Conforme o Maurício falou no livro dos Espíritos, como você se sente rejeitado? Que vibração você daria de volta para a pessoa que te rejeitou? Então, pensa um pouquinho, né? Será que a gente sempre trata o obsessor como inimigo? Será que ele é só inimigo? Será que ele não se sentiu, às vezes, rejeitado e está precisando só que você aceite ele ou veja ele com outros olhos e por isso que ele está aí cutucando o teu calcanhar de Aquiles? Porque, né, como a gente já falou, as nossas escolhas muitas vezes são embasadas
muito superficialmente nas nossas vaidades. E como o Maurício mesmo disse, dentro de nós existe a vaidade, o orgulho, o egoísmo, tudo isso, a gente sabe, mas também existe o lado bom, né? Lá no cantinho, às vezes escondido, também o lado bom. Então, escolha ele, né? Coloca um pouquinho de luz nesse lado bom aí. Escolha ser feliz, escolha ser mais leve na tua existência, tá? Fica com Deus, logo depois tem a prece. Abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eis-me aqui, buscando o som da tua voz, aqui querendo sentir o teu amor em mim, buscando o abraço que acalma, meu Pai, o sopro de vida que aviva, que faz fé e amor arder de novo. E eu bem sei que você virá me mostrar os caminhos do coração, desanuviar os olhos marejados e aliviar meus ombros e pés já cansados, abrir o meu coração para viver algo novo, libertar sentimentos encarcerados e desatar os nós do meu ego. Ah, Senhor, faz os medos desaparecer. Eis-me aqui, buscando um novo amanhecer, um novo viver contigo, hoje e sempre, graças a Deus.